Olá, bom dia, tudo bem? Que bom poder estar aqui nessa manhã de sexta-feira para falar de coisas boas. Essa semana estou conversando com vocês sobre confiança, sobre confiar no Senhor. E eu disse que eu havia pensado em 3 coisas para trazer aqui que eu entendo que são necessárias para que estabeleçamos uma relação profunda de confiança e dependência com o Senhor. Na segunda-feira eu disse que é necessário conhecer aquele em quem se confia. Na quarta eu disse que era necessário renunciar. E hoje eu digo que é necessário ser vulnerável. Sabe, a nossa natureza humana implica em uma porção de vulnerabilidades, mas ser vulnerável pode ser muito assustador, porque ser vulnerável implica na exposição das nossas fraquezas, dos nossos defeitos, das nossas falhas, e isso nos dá medo de ser ferido, de ser rejeitado, de não ser compreendido. Mas eu fico pensando que a admissão das nossas incapacidades nos leva a uma relação de confiança com aquele que é, sobre todas as coisas, o nosso Deus. O reconhecer das nossas fraquezas faz com que nós olhemos para aquilo que não somos, a fim de encontrar nas nossas insuficiências a manifestação do poder do nosso Deus. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, Paulo diz: "Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim." Deus conhece todas as nossas fraquezas, tudo aquilo que não somos, todos os nossos defeitos e falhas. Mas sabe, nós precisamos reconhecê-las e nós precisamos nos rasgar diante do Senhor e confiar naquilo que Ele é. E eu fico pensando que não há lugar melhor para ser vulnerável, para expor a nossa vulnerabilidade do que diante de Deus. Porque lá, na presença de Deus, essa exposição, ela é meio e não fim. Eu fico pensando diante disso em 2 personagens, Pedro e Judas. Nós vemos no decorrer dos evangelhos, Pedro falhando diversas vezes. Pedro sendo impulsivo ao cortar a orelha do soldado que iria prender Jesus. Pedro andando sobre as águas e faltando com fé e começando a afundar. Pedro negando a Jesus. Mas pouco se vê das vulnerabilidades de Judas. Enquanto Pedro era sincero diante de Jesus, diante do seu mestre, o seu caráter era moldado e ele confiava cada vez mais no poder e na verdade que o seu mestre lhe ensinava. Tem uma passagem no livro O Impostor que Vive em Mim, que eu gosto bastante, que diz assim: aceitar a realidade do nosso pecado significa aceitar o eu autêntico. Judas não conseguiu encarar a própria sombra. Pedro conseguiu. Pedro reconheceu o impostor dentro de si. Judas enfureceu-se contra o impostor. Essa comparação me ensina de que há proveito na vulnerabilidade reconhecida diante do Altíssimo. Pedro se torna uma referência no mundo cristão, entre o seu povo naquela época e entre nós. Até hoje ele nos ensina muito. Já Judas, ele traz Jesus e tira a sua própria vida. Sabe que diante de tudo isso, nós possamos nos entrelaçar então em uma relação de confiança e dependência com o Senhor, por meio do reconhecimento das nossas vulnerabilidades e na contemplação da grandiosidade do nosso Deus, naquilo que Ele é. Que nós possamos enxergar e admitir as nossas fragilidades sob o entendimento de que não há nada em nós ou que possamos fazer que nos redima, que nos salve ou que nos transforme. Apenas o poder de Deus opera essas coisas em nós. E que essa verdade nos leve a confiar naquilo que Ele é, confiar nele. Que façamos como o salmista, que diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações,
Vê se há em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Que possamos nos rasgar diante do Senhor, reconhecendo diante da sua presença as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. E que em tudo isso o poder de Deus seja manifesto. Amém? Que Deus abençoe você, a sua família. Tenha um ótimo fim de semana e até a próxima.